A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio. Você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, que a Canção Nova, ela não tem propaganda comercial. Todo o sistema de comunicação da rede Canção Nova, de rádio, televisão, a web TV, não existe nenhum tipo de patrocínio comercial para o funcionamento dessas emissoras. Porque isso é bom, porque de um certo modo facilita a execução dos programas. E nós realmente podemos falar aquilo que nós acreditamos ser verdade. Mas tudo isso depende exclusivamente da nossa contribuição, da minha contribuição, da sua contribuição, de todos nós contribuindo através do boleto bancário, através do débito automático, comprando os produtos de evangelização que existem na Canção Nova. Tudo isso vai se criando uma quantia para sustentar esse projeto maravilhoso que o Padre Jonas começou há muito tempo atrás, o projeto Dai-me Almas. E o programa Mais Saúde é um programa de utilidade pública, que leva até você, em todos os confins do Brasil, informações sobre a sua saúde. Sabe aquela informação, às vezes, que você não recebe durante uma consulta médica? Sabe aquela informação que às vezes passa correndo, que você não pergunta ou se esquece de perguntar para o seu médico? É isso que nós fazemos. Nós trazemos profissionais aqui, gabaritados, especialistas em cada situação, para explicar para você exatamente o que você deve fazer para cuidar bem desse seu corpo. Não esquecendo que o nosso corpo é a obra-prima de Deus. Então deve ser muito especial o cuidado que nós devemos ter com relação ao nosso corpo. E nós chegamos ao Brasil inteiro, como eu disse, através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1020 em Cachoeira Paulista, São Paulo. Rádio Canção Nova AM 930, Bauru, São Paulo. Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250, São José dos Campos, São Paulo. Rádio Canção Nova da Divina Providência AM 1090, Paulínia, São Paulo. Rádio Canção Nova do Coração de Maria AM 810, São José do Rio Preto, São Paulo. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, AM 1060, Rio de Janeiro. Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, AM 1020, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. No Nordeste, nós chegamos através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1480, Gravatá, em Pernambuco. Rádio Canção Nova AM 1210, Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural AM 1090, Natal, no Rio Grande do Norte. Rádio Canção Nova São José AM 1160, Itabuna, na Bahia. Chegamos à região sul através das ondas da Rádio Canção Nova AM 660, Vacaria, no Rio Grande do Sul. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz AM 1370, Curitiba, no Paraná. Rádio Canção Nova Nova Esperança AM 670, Nova Esperança, no Paraná. E no Centro-Oeste, através das ondas da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá AM 630, Cuiabá, Mato Grosso. Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, no Distrito Federal. E Rádio Ativa 1180 AM, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também a nossa programação é retransmitida através da Rádio Bom Sucesso de Minas Gerais. Então vocês vejam só, é uma quantidade enorme de rádios que divulgam, que fazem com que as informações que vocês ouvem aqui através do programa Mais Saúde cheguem a você. E tudo isso, eu repito, por obra exclusiva do patrocínio de vocês. O nosso compromisso é realmente a informação. E eu gostaria que também o compromisso de todos fosse contribuir fielmente com a campanha Dai-me Almas. Você pode contribuir, como eu disse, através do boleto bancário, você pode contribuir através do débito automático,
Mas você também pode comprar os nossos produtos de evangelização. Tem os livros da doutora Gisela Savioli, que é o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, ou A Filha da Fé. Então, da doutora Gisela Savioli, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e Filha da Fé. São os dois livros da doutora que estão à disposição através do departamento de audiovisual daqui da Canção Nova, do Davi. Você pode encomendar pela operadora 12 3186 2600, 3186 2600. Ou você pode encontrar os meus livros. Eu tenho vários livros que já são publicados, 2 pela editora Canção Nova, e é o Milagres que a Medicina Não Contou, que é da editora Global. Eu tenho Coração Saudável, tenho Um Coração de Mulher, tenho Depressão, Onde Está Deus. Então são livros que estão à disposição do Davi, Departamento Audiovisual, operadora 12 3186 2600. E lembrando, você comprando esses livros, você está ajudando, você está contribuindo para o projeto Dai-me Almas. Hoje o nosso programa é especial. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui comigo uma pessoa que, além de ser uma profissional espetacular, é uma pessoa que nos traz muita afeição, muito agrado. É a doutora Tânia Martinez. A Tânia Martinez, ela é livre docente pela Universidade Federal de São Paulo. Ela trabalha na Universidade Federal de São Paulo. Ela é docente de pós-graduação do Instituto do Coração. E ela é a médica colaboradora da Unidade Clínica de Lípides do Instituto do Coração. Tem uma enorme experiência em medicina, e principalmente atuando no nível de clínica médica. Trabalha na parte de colesterol, diabetes, hipertensão, obesidade, quer dizer, todas as doenças metabólicas associadas ao risco do coração. Então a Tânia está aqui, além de tudo, o esposo da Tânia, o Elógio Martinez, que é amigo nosso há muitos e muitos anos, são pessoas maravilhosas. Além de tudo, o Elógio é um grande pianista, né? Quer dizer, é um sujeito que toca muito bem piano. E nós já tivemos oportunidade, inclusive, de tocar juntos. Nós fizemos uma apresentação uma vez, durante o Natal, lá no Incor, que tem uma festa de Natal. Eu no trompete e o Elógio no piano. Foi muito gozado, muito interessante. A Tânia não estava lá, mas ela deve ter... Ela pelo menos viu as gravações, os ensaios que nós fizemos na casa deles, lá aqui em São Paulo. Mas a Tânia está aqui hoje para falar sobre o assunto especial dela, que são as dislipidemias. É um nome meio estranho, dislipidemias, né? Porque soa meio estranho. Dislipidemia a gente sabe, tem relação com gordura do sangue e tudo mais, mas a Tânia vai nos responder. Tânia, o que é? Primeiro, Tânia, muito prazer em receber você aqui. Muito obrigado por você ter vindo aqui, né, dispor desse seu tempo precioso, principalmente aos sábados, né, que é a hora do descanso nosso, e você dando esse tempo aqui para a comunidade de Canção Nova. Boa tarde, Dr. Roque Savioli. Boa tarde a todos os amigos da Rede Canção Nova, de rádio. E vamos começar. O que você entende? O que se trata? O que são as dislipidemias? O nosso assunto é um assunto que tem um nome muito peculiar, muito diferente, eu diria. Até ocorreu nessa semana que eu mesma, passando na frente do meu consultório, vi um casal que olhou para o dístico que tem na porta do consultório, doutora Tânia Martinez, Clínica Médica e Dislipidemias. E eles disseram, que palavra difícil é essa? Então, a minha área mais específica de interesse profissional, de investigação científica e de atendimento de pacientes que têm uma forma mais severa e mais grave dessa manifestação é na área das dislipidemias. O que quer dizer dislipidemias? Quer dizer distúrbios associados ao metabolismo do colesterol e dos triglicérides. Então, dislipidemias estudam o aumento das gorduras no sangue, colesterol e triglicérides, que são os mais importantes. Mas,
quando nós falamos de colesterol, todos os senhores ouvintes já num consultório, ou num programa, ou numa leitura, já viram que nós temos colesterol total, que quando está alto não é bom, e que nós temos duas frações de colesterol, o colesterol do LDL e o colesterol do HDL. O colesterol do LDL colesterol é um colesterol mau, que é o chamado de vilão. Por quê? É aquela fração do colesterol que leva o colesterol que, depois de ser usado pelo metabolismo nosso, por exemplo, para fazer membranas das células, que é fundamental, para fazer sais biliares, que é fundamental, para fazer hormônios sexuais, esteroides, que é fundamental. Então, o colesterol tem uma ação muito boa, necessária, indispensável, sim. Quando ele está em excesso e ele é transportado para todos os tecidos por essa chamada lipoproteína LDL, em excesso ele se deposita. E quando ele se deposita nas artérias, em particular nas artérias do coração, do cérebro, dos membros, aí ele pode causar a aterosclerose, que pode depois causar um entupimento dos vasos, uma obstrução dos vasos nossos, tanto do coração, como do cérebro, como dos membros inferiores, por exemplo. E aí nós podemos ter entidades como infarto, angina, derrame, claudicação. O paciente começa a caminhar alguns passos, daqui a pouco ele tem que parar para poder recomeçar a andar. Falamos do colesterol. Mas dislipidemia tem a ver só com colesterol? Já falamos que não. Com os triglicérides também. Os triglicérides são outra forma de gordura que nós temos no sangue. Também é mal, se a gente quiser pensar teleologicamente, então tudo foi feito por Deus para uma boa finalidade. A boa finalidade dos triglicérides é que ele é um reservatório de energia. Então nós temos que ter, como nos nossos ancestrais que tinham aquelas enormes temporadas de hibernação, por exemplo, temos que ter reserva de gordura, para depois fazer o que com essa gordura? Para depois usá-la como energia para caminhar, energia para todas as atividades. A glicose que nós temos no nosso sangue, que é a nossa glicemia que a gente mede também, ela não dá conta, muitas vezes, de tudo o que é necessário. Se você ficar sem comer por muitas horas, o organismo vai passar a utilizar da energia que vem dos triglicérides. E por que se chama triglicérides? Porque são 3 ácidos graxos, triglicérides. Então, na hora em que nós precisamos de energia, que a glicose vai caindo no sangue, nós temos que continuar fazendo o nosso exercício, nós vamos usar os triglicérides. Vamos usá-los na forma da combustão, do uso metabólico dos 3 ácidos graxos que eles liberam. Então, eles também não são maus, mas se eu mando muitos triglicérides para o meu fígado vai fazer mais colesterol. E outras decorrências metabólicas que advêm do fato de nós termos triglicérides aumentados. Bom, existem várias situações, né? E a gente fala sobre por que sobe essas gorduras no sangue. E a gente sabe, né, Tânia, que realmente é uma situação grave, é uma situação que o povo tem que saber controlar, tem que saber levar em conta esse tipo de... Como é que a gente deve fazer com o estilo de vida da gente para poder não deixar essas gorduras subirem, que a gente sabe que isso é um fator de risco importante para a ocorrência de doença do coração e dos vasos. Quer dizer, pessoas que têm aumento do colesterol, aumento da gordura no sangue, a gente sabe que a possibilidade dela ter um infarto, de ter um derrame no futuro é muito grande. E isso é importante que a gente saiba. E você, meu amigo, minha amiga que me ouve agora, pelas ondas da Rede Canção Nova de Rádio, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, você pode nos comunicar, ligar para cá, ou através do e-mail. Você pode passar um e-mail, america@cançãonova.com, america@cançãonova.com. Passe para cá um e-mail, fazendo a sua pergunta, tirando, para que a gente possa tirar a sua dúvida. Agora, Tânia, o que a gente pode fazer hoje em dia, quer dizer, atualmente, o que a gente pode fazer para enfrentar
esses problemas, esse estilo de vida, esses riscos que a gente pode ter, como é que a gente pode modificar esse estilo de vida para a gente ter uma vida mais saudável? Primeira coisa é ter um estilo de vida saudável. E isso consta de todas as diretrizes da Sociedade de Diabetes, da Sociedade de Cardiologia e do nosso departamento de aterosclerose em particular, que é o departamento na Sociedade de Cardiologia que elaborou as diretrizes para a prevenção do colesterol aumentado, dos triglicéridos aumentados, então para a prevenção da aterosclerose. É estilo de vida saudável, é fazer atividade física 30 minutos no mínimo por dia, todos os dias. É ter uma dieta equilibrada, é não ter sobrepeso, manter a relação de peso versus altura, ou peso com relação à altura, dentro de um valor que não seja sobrepeso ou obesidade. Muitos epidemiologistas, que são os estudiosos da nossa área de saúde, que verificam as tendências das doenças, como é que elas estão acontecendo em populações ou em evolução ao longo do tempo, tem dito uma coisa na qual nós não podemos acreditar ou mergulhar, que nós estamos perdendo a batalha para a obesidade. Não podemos, nós temos que reagir, vamos reagir com fé e com esperança, sem dúvida. Nós estamos nesse momento com uma pandemia de sobrepeso e de obesidade em todo o mundo ocidental industrializado principalmente, e temos que combater tudo isso, porque também quando nós temos aumento de peso, aumento de triglicérides e o peso especialmente na altura da cintura, nós já estamos incorrendo em uma condição que já é chamada de doença, que não é diabetes, pode estar junto com diabetes, mas não obrigatoriamente, que é chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica, então, é quando nós temos a concentração da obesidade, do excesso de gordura do nosso corpo em volta da cintura. Antigamente, ou até há pouco tempo, se falava disso até meio risonhamente. Olha a barriguinha do cervejeiro. Mas isso é risco para o coração, é risco para infarto. Então não vamos fazer com que isso não seja levado muito a sério. Bom, muito bem, Tânia. Agora tem aqui uma dúvida de uma pessoa que nos passou um e-mail. Que a gente está falando aqui em fatores de risco. O que é isso, o que não é isso? Quais são os fatores de risco que podem interferir nesse problema todo da doença cardiovascular? Quer dizer, o que pode complicar a vida do sujeito? O que pode fazer com que o sujeito tenha um infarto, tenha um derrame ou tenha uma doença arterial periférica? Com relação aos fatores de risco, eu tenho a impressão que o senhor está pedindo para que a gente fale do quando nós vamos atender um paciente. Então, eu estou frente a um paciente no meu consultório, ele tem um colesterol elevado. O que mais eu tenho que ver para fazer a avaliação do risco desse meu paciente ou dessa pessoa que veio para um check-up que seja? Nós temos que ver, então, além do estilo de vida, que foi aquilo que nós dissemos, se ele tem uma dieta equilibrada, mesmo como médicos, não precisamos ser nutricionistas, encaminhamos para nutricionistas a casos especiais, mas temos que ver se ele faz uma dieta que não tenha excesso de gordura, excesso de proteína, que seja uma dieta balanceada, com muita verdura, com fruta também, e ver se esse indivíduo faz atividade física. Então nós estamos vendo aí o outro fator de risco, que é o sedentarismo. Temos que investigar, além do sobrepeso sobre o qual nós já mencionamos, se essa pessoa tem hábito de fumar. O fumante, por si só, já carrega um fator de risco primário, fundamental. O tabagismo é uma coisa que tem que ser evitada
de qualquer maneira, e nós vemos por vezes algumas curvas que reduzem em algumas cidades, alguns pontozinhos do mundo, mas também é uma batalha que não pode ser arrefecida de modo algum. Um outro ponto é quando nós temos a presença de diabetes no paciente. Esse é um grande fator de risco, é um fator de risco dos mais importantes a ser levado em conta na hora de nós termos que ver para quanto que nós temos que reduzir o colesterol LDL desse paciente. Porque o paciente diabético já tem uma propensão maior para tudo o que se refere à doença cardiovascular, daquilo que nós estávamos exemplificando, como angina, infarto e até quando o acidente vascular é cerebral, o derrame. Outro ponto muito importante, o seu programa já tem levantado esse ponto, e não é nunca repetir ou chover no molhado, é falar da hipertensão arterial. E a hipertensão arterial também, enquanto fator de risco, tem uma propriedade de, mesmo com todas as políticas de saúde que nós temos hoje no Ministério, com fornecimento de medicamentos, tem a condição de piorar muito o risco para eventos tipo angina, infarto, derrame. Dessa maneira, começamos também com o estilo de vida. Então, o indivíduo, para combater e controlar a sua pressão arterial, ele deve manter o peso ideal, deve ter uma dieta com uma restrição não só de gorduras, como nós estamos querendo falar quando nós estamos mencionando do colesterol e dos triglicéridos. Gorduras saturadas são aquelas gorduras que quando você vê na mesa, elas são gorduras sólidas, não são gorduras líquidas. Esse é o melhor modo de uma dona de casa, um chefe de cozinha, em qualquer instância, nós sabemos se aquela gordura vai fazer mal ou não vai fazer mal para o aumento do colesterol. É aquela gordura que quando você coloca sobre a mesa, está no estado sólido. Então, por exemplo, você tem margarinas que você deixa sobre a mesa, elas continuam sólidas. Você tem margarina que depois de um tempo sobre a mesa já vão ficando liquefeitas. Então, essas têm menos potencial de aumentar o colesterol. Todas as gorduras do reino vegetal são líquidas. Então, se elas são líquidas, elas são melhores do que as gorduras do reino animal, que são aquela gordurinha, por exemplo, da carne da picanha, que são a gordurinha da pele do frango. Então, isso é muito fácil, é só nós prestarmos atenção. A gordura está vindo do reino animal, ela é sólida. Se ela é sólida, ela deve ser evitada. Ela está vindo do reino vegetal, canola, arroz, milho, perfeito. Qual a única exceção que nós brasileiros devemos ter em mente? É a gordura que é usada com maior frequência no estado da Bahia, que é o azeite de dendê. Esse é de fonte vegetal, mas tem o mesmo potencial das gorduras saturadas que fazem aumentar o colesterol. Então, falamos das gorduras, falamos também, agora, no caso do paciente hipertenso, de redução de sal. Nesse ponto, nós estamos tendo políticas reforçadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e no Ministério da Saúde, que estão forçando a colocar nas etiquetas dos alimentos que nós compramos, qual é o conteúdo de sal que ele contém, quanto seria de sal reduzido, alguns já vêm sal reduzido, e qual é o máximo de sal ingerido. Sal e hipertensão têm uma correlação direta. Você não encontra, por exemplo, aumento de pressão arterial nos índios do Xingu, os que não se aculturaram, porque eles não usam o sal. E assim, muitas populações primitivas e muitas populações que se preservam de fazer um uso abusivo do sal.
e a comida fica com um sabor muito mais original e muito mais próximo daquilo que a gente hoje fala, cozinha gourmet, a cozinha mais sofisticada, para um paladar mais sofisticado, quando a gente coloca menos sal. O sal realmente disfarça o sabor. Então, os fatores de risco em geral, doutor Roque, eu tenho a impressão que são esses, né? O colesterol aumentado, com os triglicérides, a hipertensão, diabetes, falamos também do sedentarismo, falamos também da dieta, e vale a pena acrescentar que atualmente, depois de um estudo do qual o nosso Hospital Dante Pazzanese participou, nós detectamos que há significância estatística, quer dizer, há uma força de correlação com o estresse e a depressão. Isso é uma coisa que também o mundo ocidental, civilizado, industrializado, com tanta coisa maravilhosa, traz de contrapeso. Então nós temos que ir no contrafluxo dos malefícios da civilização atual, que é a da qual nós participamos. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, mas fique atento, não saia daqui não, que logo em seguida nós teremos mais sobre dislipidemias. Estamos apresentando Mais Saúde. Em 2015, a Rádio América vem com o que ela tem de melhor. Programas oracionais. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Informações sobre a igreja. O primeiro compromisso oficial de Francisco foi o encontro com as autoridades. E a boa música católica. Música católica. Enche minha vida com o teu poder. Rádio América, vale a pena a gente ouvir. Rádio América 2015. Ano novo e mais vida no seu rádio. Olá, eu sou o Padre Roger Araújo. Eu tenho certeza que muito do que eu aprendi no Evangelho para ensinar aos outros, eu aprendi com a Canção Nova, porque eu fui evangelizado recebendo os materiais de evangelização na minha casa, no seminário onde eu estudava, e você também pode se tornar um evangelizador com esta obra do jeito da Canção Nova. Ligue para nós, 12 3186 2600. Deus abençoe você. Faltam 15 dias para o Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Você não pode perder. Com seu ensinamento e, sobretudo, com seu testemunho, a Igreja oferece-nos o amor de Deus, que rompe esta reclusão mortal em nós mesmos, que é a indiferença. Mas só se pode testemunhar algo que antes experimentamos. Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2015. América. 13h02. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio. A Tânia Martinez, ela é livre docente pela Universidade Federal de São Paulo. Ela trabalha na Universidade Federal de São Paulo. Ela é docente de pós-graduação do Instituto Coração.
e ela é a médica colaboradora da Unidade Clínica de Lípides do Instituto Coração. Então, nesse segundo bloco, Dr. Roque, fazendo aquela visão panorâmica de sempre, pensamos aqui com seus ouvintes, nossos ouvintes e amigos, como é que nós podemos enfrentar os riscos que são associados ao aumento do colesterol e ao aumento dos triglicérides. Então, nós falamos de estilo de vida saudável, de uma dieta balanceada, de uma prática de atividade física, que no mínimo deve ser de 30 minutos diariamente, não precisa ser uma coisa exagerada. Se a pessoa puder ter uma aptidão física melhor, melhor ainda. Falamos do que é muito importante, que é a cessação do hábito de fumar. Falamos do controle da pressão alta e da dieta associada a ela com muito pouco sal, no mínimo de sal possível, para se evitar o uso de muitos medicamentos. Falamos do controle de diabetes, que diabetes também tem um risco aumentado para essas doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração, as doenças do cérebro e as doenças dos membros inferiores, que podem dar angina, infarto, eventualmente, desgraçadamente, morte súbita, derrame, acidente vascular cerebral. Podemos ter manifestações nos membros inferiores, nas pernas, de claudicação, quando nós temos obstrução arterial por excesso de gordura acumulada nelas. E repassamos os fatores de risco fundamentais para o coração, terminando com o fator emocional, saber lidar com o estresse. E saber lidar com o estresse, muitas vezes, para os amigos da Canção Nova, fica um pouco mais fácil, porque são amigos que têm fé, que têm esperança, que têm caridade, e isso então já é um passo anti-estresse, uma atitude muito otimista. Muito bom, Tânia, mas tem algum grupo especial, alguma coisa assim diferente que a gente possa falar? Então vamos falar um bocadinho de cada um desses grupos. Nas crianças, nós também estamos vendo que o colesterol nesses últimos 10 anos tem aumentado, a obesidade tem aumentado, e na puberdade também, em algumas pesquisas, nós temos visto que tem aumentado até o índice de tabagistas. Isso é terrível, é muito, muito triste. Mas para a criança, o que nós temos de mensagem mais forte é não deixar essa criança parada em frente de um videogame, de uma televisão, de um computador, e o máximo de hora permitido por dia é de 2 horas. Fazer com que a criança se exercite. Essa é a regra número 1. Ela não vai ficar indo até a geladeira, pegando aquela bolachinha que em qualquer nível socioeconômico hoje é acessível. Isso não sei quanto de bom foi baratear o preço dessas bolachas baratinhas, que são pura farinha com açúcar e gordura. Para ficar gostoso tem que pôr mais gordura, é o que dizem, mas não é verdade. Uma vez que a pessoa comece a ingerir alimentos integrais, ela percebe o sabor, ela mastiga mais devagar e sente de um outro modo, que há mais do que um modo de sentir delícia numa comida. Então a criança é um grupo especial para o qual nós estamos dando a maior atenção. Tânia, eu sei que você trabalha assim com muito amor com relação a esses projetos todos que a gente sabe que estão correndo dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que você é uma pessoa que estuda muito isso. E existem projetos especiais dentro da SBC que a gente sabe que no Departamento de Prevenção da Doença Cardiovascular que você coordena. Então, quais são os projetos que estão em andamento? O que você
acha que deve acontecer? Você pode até inclusive usar esse meio de comunicação para divulgar o seu projeto, divulgar as suas necessidades, até colher material para se fazer um estudo melhor, não é verdade? Eu tenho a facilidade, eu digo, porque há 10 anos nós estamos trabalhando com isso, de fazer parte de um grupo do Departamento de Prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e esse grupo está terminando agora essa associação entre a Secretaria de Educação aqui de São Paulo, a Secretaria da Saúde aqui de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia para um projeto maravilhoso. É uma pena que não dê para falarmos dele na íntegra hoje, mas assim que ele estiver disponível, nós vamos passar para o blog da Canção Nova, e se chama SBC Vai à Escola. Sociedade Brasileira de Cardiologia Vai à Escola. E, ao mesmo tempo, a esposa do nosso governador, a senhora Lúcia Alckmin, lançou o Prato Saudável também. Então, nós estamos juntando todas as forças possíveis, não só nas esferas científicas, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, político-ministeriais, como também nessas entidades quase como o terceiro setor, em que está envolvida a nossa primeira-dama. E o Prato Saudável, esse estímulo para a criança, o estímulo à atividade física, o estímulo a manter a relação de peso dessa criança dentro da faixa de normalidade, de um modo lúdico, lúdico com prazer, lúdico com alegria, lúdico com brincadeiras. Tudo que nós vimos, desde os acampamentos para diabetes juvenil e agora os acampamentos que nós temos feito em Itapetininga, no interior de São Paulo, para colesterol, só dão bons resultados se eles forem alegres e lúdicos, especialmente quando nós estamos falando de crianças. O outro grupo especial é o grupo da geriatria, porque nós vemos muitas vezes pacientes octogenários até, que vêm preocupadíssimos com o colesterol e passam a não querer comer mais nada. Aí você vai entrar numa deficiência nutricional. Ou querer tomar aquele remédio que saiu na revista tal, ou na televisão tal, que o colesterol abaixa. Muito cuidado, porque o indivíduo, a partir de 80 anos, para o colesterol, tem que começar com doses menores de qualquer medicamento para irmos testando o efeito. O resultado na terceira idade, e aí nós já estamos falando dos estudos do professor Janine do Instituto do Coração, que o senhor tanta amizade também nutria por ele, mostrando que os pacientes com 60 ou 65 anos ou mais podem muitas vezes começar com doses pela metade dos remédios para colesterol e depois ir aumentando até para evitar um possível efeito colateral de qualquer medicamento. Nós estamos falando agora aqui do colesterol. Então, o grupo de geriatria é um grupo especial também. Falamos da infância, falamos do grupo geriátricos e agora é importante falar da mulher, da saúde da mulher, do coração da mulher. A mulher é um grupo especial. Nós vemos que os estudos todos, os levantamentos, até a virada dos anos 1980 para 90, não incluíam a mulher. E não é engraçado, mas era meio ridicularizado o fato de a mulher ter dor aqui, dor ali, dor ali. É coisa de mulher. E ela não era tão bem classificada medicamente. Isso foi um erro que nós cometemos dentro da medicina, e vemos hoje que quando nós temos acometimento de doença coronariana, de doença cardíaca na mulher, ela muitas vezes, seja por ter as artérias mais fininhas, seja por outras condições de época em que começam a haver as mudanças hormonais, então na perimenopausa, na menopausa, a mulher perde a proteção estrogênica. Nós temos que valorizar sim a queixa
do sexo feminino. Então, esse é um grupo muito importante. E no Brasil, em que nós temos esse caldeirão maravilhoso de misturas étnicas, observar, por exemplo, eu vou dar só o exemplo dos descendentes que vieram do Japão. Eles vieram do Japão na primeira geração, eles tinham uma taxa, por exemplo, dessas doenças que tem a ver com risco de coração, muito baixa. Quando nós olhamos para os filhos desses senhores japoneses de primeira geração, eles já tiveram um risco equivalente ao nosso risco. Em uma geração eles já nos atingiram, já nos equipararam a nós com relação ao risco. E eles têm um risco muito menor no país de origem, com o estilo de vida saudável que eles têm, de dieta, de manutenção de peso. E o neto desse indivíduo japonês que emigrou para o Brasil tem um risco pior do que o neto do nosso brasileiro. Então, ele geneticamente não está preparado para enfrentar como nós estamos. E mesmo assim, nós que somos geneticamente mais preparados, com tudo isso que nós vemos pelo marketing da indústria alimentícia, por uma série de coisas de fazer com que a vida fique mais sedentária, mais estressada, nós também, com toda a nossa eventual proteção maior do que a dos japoneses na genética, também estamos com uma prevalência que nós temos que trabalhar e combater com relação a termos menores taxas de infarto, de angina, de derrames e todos os problemas decorrentes da aterosclerose. Então, o senhor estava perguntando dos grupos especiais, agora o senhor está me perguntando dos projetos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um deles eu já mencionei, o projeto SBC Vai à Escola, Sociedade Brasileira de Cardiologia Vai à Escola. Serão mutirões e nós vamos atender 12 mil crianças no estado de São Paulo no ano de 2013. Vamos fazer esse levantamento, vamos fazer levantamento com inquérito nutricional. Vamos dar muita divulgação para que esses 12 mil alunos sejam os capacitadores de mais 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, fazer uma reação em série. E no ano de 2014, nós devemos estar no Brasil todo. E a Rede Canção Nova de Rádio vai acompanhar passo a passo cada um dos nossos sucessos, porque nós realmente acreditamos que todo mundo quer saúde, quer alegria, quer paz, quer poder render o seu melhor do ponto de vista físico, mental, espiritual, social, humanitário. E nós temos, quando os casos de colesterol são muito raros, essa foi, acho que, a última pergunta que o senhor está me fazendo, quando nós nos defrontamos com casos em que o colesterol não responde ao estilo de vida adequado, não responde a medicamentos que possam ser usados na infância, na adolescência, só não temos medicamentos que possam ser prescritos na gestante. O que fazer com esses casos? Aí nós estamos frente a casos de colesterol aumentado em que a genética já é mais comprometida. Então nós temos aquilo que em genética médica nós chamamos de mutações. Então existem mutações, existem outros tipos também de anormalidades genéticas que fazem com que os receptores, por exemplo, que fazem a internalização, fazem a entrada do colesterol do LDL para dentro da célula, sejam poucos. Então nós temos menos receptores nas membranas para metabolizar o LDL. Isso pode ser devido a uma mutação genética. E aí nós temos que encaminhar para centros de referências.
Os centros de referências aqui em São Paulo são o INCOR, o Dante Pazanese, a Escola Paulista de Medicina, o setor de lípides, mas no Brasil todo nós temos uma rede chamada Hipercol Brasil, com o site www.hipercol.com, que cadastra os casos e os envia pelo próprio interativo do online para um centro de referência mais próximo, que vai atender pelo sistema de saúde, pelo que o paciente tem direito, não precisa ser associado a convênio, não precisa ser associado a um médico particular. A rede de saúde no Brasil hoje tem condição de fazer esse rastreamento e o encaminhamento para os centros de referência, seja o INCOR, seja o setor de lípides da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, seja do Instituto Dante Pazanese, seja da endocrinologia da Faculdade de Medicina. Esse rastreamento pode ser feito por qualquer colega, que seja do Oiapoque até o Chuí. É só entrar no www.hipercolbrasil.com. Então, repetindo, o projeto que está correndo dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o projeto SBC Vai à Escola. Então, projeto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do Departamento de Prevenção, está fazendo, chama-se SBC Vai à Escola. E você tem um site, que a doutora falou, que nós estamos repetindo, é o www.hipercolbrasil.com. Então veja só, www.hipercolbrasil.com.br. E eu tenho a impressão que também dúvidas particulares podem ser encaminhadas aqui, Dr. Roque. Nós temos uma relação muito frequente de intercâmbio científico e de amizade, e eu estarei à sua disposição e à disposição de todos os nossos ouvintes para atender, em particular, alguma questão que venha a aparecer. Eu queria agradecer a você, Tânia, de ter vindo aqui conosco. Não tenha dúvida que a sua contribuição foi especial, espetacular. Como sempre, você sempre é uma pessoa diferenciada. Eu sei muito bem de quanto você tem esse encontro pessoal com Deus, quanto você gosta da Canção Nova, quanto você tem a consideração enorme com relação a todos os membros da Canção Nova, e todas as vezes que você precisou, sempre que nós precisamos, sempre você se pôs à disposição aqui conosco. E eu agradeço imensamente a oportunidade de ter podido participar desse programa de tanta utilidade, com cada vez mais saúde para todos. Um grande abraço e um grande dia para todos. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que me deu a oportunidade de conversar com você, de entrar na sua intimidade, de poder realmente conversar diretamente com você. Eu peço a Deus também e agradeço a Deus a possibilidade de estar aqui fazendo esse tipo de programa. E a você que passa por dificuldade nesse momento, você que está sofrendo, um momento de sofrimento, você nunca deve se esquecer que sempre Deus está ao nosso lado. Deus não manda sofrimento para ninguém, Deus não manda doença, não manda nada. Muito pelo contrário, Ele pega na nossa mão para a gente conseguir ultrapassar esses problemas. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos abençoe nessa semana que vem pela frente. Uma boa tarde e até a próxima semana, se Deus quiser. Santa Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida,
Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti. Em louvor e prece, paz e gratidão pelas graças alcançadas, choro de emoção. Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és esperança dos pobres errantes, és seguro porto para os navegantes. Mãe de Jesus Cristo, Mãe de todo o povo, Mãe de toda a igreja, Mãe do meu Brasil. Mãe Aparecida, Mãe do meu Brasil, Mãe do meu Brasil, Mãe do meu Brasil. Acabamos de apresentar Mais Saúde.